Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo e eu sou a Mari. Temos tentado trazer aqui no podcast assuntos diferentes que vão além do planejamento de viagem, que também sirva para os curiosos, clientes, viajantes, empreendedores, profissionais de turismo. Nós recentemente fomos convidados para um evento que se chama Exchange Brasil, promovido pela Marriott International. Diferente do que a gente imaginava que seria, foi um evento que trouxe temas de sustentabilidade na prática e neuroinclusão na indústria de eventos. E foi muito interessante. E o Marriott é um grupo muito grande, sediado em Maryland, com 8.500 propriedades, 31 marcas em 138 países. E por conta disso, tem feito várias parcerias com institutos de pesquisa, fundação e consultores para criar significado e propósito ao que eles vendem. Eles têm virado uma comunidade de estrategistas de eventos comerciais e por isso eles têm fornecido educação de alto nível, network, inteligência de mercado para a indústria global de eventos. E foi isso que a gente foi conferir. E o evento ocorreu no Sheraton, em São Paulo, contou com a participação de vários gestores de viagem, palestrantes e hoteleiros de vários países. Nesse evento foi apresentada a pesquisa Princípios Orientadores do Design de Experiências. Isso foi muito legal, porque o design de experiência fica responsável por criar um ambiente diferente nesses eventos empresariais e corporativos que muita gente participa e que por anos e anos são sempre iguais. E a verdade é que alguns hotéis e cadeias de hotéis têm saído do discurso e ido para a prática. Eles mostraram várias ações que a rede tem feito na questão da sustentabilidade para diminuir desperdício de alimentos, desperdício de materiais, embalagens, do que a gente tem sentido mesmo quando a gente vai nos hotéis, que tem sempre selos verdes, a questão das toalhas, não lavar se não for necessário e tudo isso são ações que em um quarto é importante, mas quando você tem 8.500 propriedades com milhões de quartos, isso faz muita diferença. E a questão da neurodiversidade também, no evento eles trouxeram uma fundação que treina cachorros de apoio emocional, para a gente entender o que significa, como que eles atuam, que foi bem interessante. A maioria dos participantes até nem conhecia essa instituição. Também teve uma outra fundação, uma ONG, que trouxe algumas bicicletas que os participantes customizaram as bicicletas para depois ir para doação. Então foi um evento assim bem hands-on, né, assim, com a mão na massa mesmo, com as atividades que incluíam sustentabilidade, neurodiversidade e também teve uma ação bem interessante que foi para ensinar os participantes, dar dicas, né, de como montar um LinkedIn profissional. Inclusive tinha uma maquiadora e um fotógrafo, fizeram o apoio ali, então foi muito interessante porque além de você estar num hotel, estar num evento profissional, estar fazendo networking, está conhecendo as ações da rede hoteleira, está conhecendo os resultados da pesquisa que essa rede hoteleira está fazendo junto com as instituições e as fundações, está também participando ativamente de tudo isso que está sendo falado. E eu acho que é isso a essência do design de experiência. Você sair do evento sentindo que realmente participou daquilo e o propósito foi atingido. E hoje a gente está no evento do Marriott, mas a Érica Cruz vai explicar um pouquinho mais sobre esse evento para vocês. Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigada pela presença, obrigado por nos dar algumas horas do seu dia. Realmente é um evento diferente de tudo que a gente está acostumado a ver na indústria de hospitalidade. Por quê? No ano passado, o Marriott International ele realizou um estudo em parceria com a PCMA, que é uma organização que rege o setor de hospitalidade, para entender quais eram as tendências para esse mercado de eventos. E o que nós descobrimos foram 6 verdades principais.
A gente apresentou esse estudo o ano passado, um evento super emocionante aqui em São Paulo, e a gente viajou a América Latina apresentando então essas tendências. E esse ano a gente volta para falar um pouquinho do que a gente estudou, ou do que a gente escutou desses mercados, o que a gente aprendeu com a região da América Latina. E aí a gente tem o prazer de ter aqui a Isabela Felice, que é a diretora regional do Global Sales Organization da Marriott International, que vai falar com a gente então o porquê do evento de hoje, o que foi esse dia. Que foi esse dia? Foi um dia, muito obrigada pela oportunidade, antes de mais nada. Acho que hoje foi um dia cheio de propósito, nosso objetivo de verdade focado em trazer um conteúdo diferenciado, com um propósito, focado no estudo que a gente fez em parceria com a PCMA e com a CIMA, das 6 verdades que iam pautar o futuro da indústria de eventos e incentivos, mas o que a gente tentou fazer foi ativar essas verdades e essas tendências que hoje já são mais do que tendências, né? E como inspirar e provocar um pouco dos nossos participantes hoje com conteúdo diferenciado e focado em tantos assuntos que são tão atuais como sustentabilidade, neurodiversidade, inclusão, diversidade, por aí vai. E isso tudo aconteceu efetivamente aqui no evento, né? Correto. A gente escutou, porém vivenciou. E isso que eu acho que é mágico, porque realmente a gente sai vendo a diferença que isso faz numa organização de evento, né? Com certeza. E eu acho que assim, em uma das sessões que a gente falava de criando pertencimento, é muito em a gente se colocar como um todo, assim, não importa que tipo de profissional do segmento de turismo você é, né? Se você é da área de eventos e incentivos, da área corporativa, da área de agência de viagem, se colocar nesse papel de arquiteto, de designer de experiências e fazer isso de uma maneira empática, intencional e personalizada, que eu acho que a gente vive num mundo diferente hoje em dia. E quem que é o público que está aqui no evento hoje? A gente tem um mix de todos os nossos principais clientes, os principais clientes que é o Escritório Global de Vendas da Marriott International trabalha no mercado brasileiro. E o que é interessante também que a gente sente, né, ao escutando, é que você pode aplicar num nível muito amplo, grande, para um público muito grande, mas também para uma coisa muito pequena, um grupo de amigos, um evento pequeno, ou mesmo na sua atividade do dia a dia, de envolver um cliente ou envolver a pessoa que você está direcionando o seu foco e tudo. Acho que é um convite para as pessoas pensarem em eventos de uma maneira diferenciada, né? Evento já tem esse estigma, vou investir minhas horas nesse evento. Você já vem com uma certa expectativa e é muito bom pra gente receber o feedback no final do dia, cara, isso é diferente de qualquer outro evento que eu vou da indústria. Exatamente para as pessoas perceberem que pequenas ações realmente podem fazer a diferença, né? O fato do Marriott ter pensado em ter agora uma sala silenciosa, um quiet room. Por quê? O Marriott tem hoje uma parceria com o Google e a gente sabe que 20% da população hoje tem algum tipo de neurodiversidade. Então é uma pessoa que fica muito impactada quando vai num evento, quando vai numa conferência, o som é muito alto, a luz atrapalha. Essa pessoa precisa de um momento para desestressar, né? Por que não reservar um espaço nesse seu evento, uma salinha pequena, que a pessoa pode ali se recuperar por 5 minutos e voltar e conseguir absorver todo o conteúdo que você vai conseguir compartilhar durante o dia, né? Então são pequenos detalhes que realmente fazem a diferença e não requerem assim uma inversão absurda. A gente, como você bem disse, a gente não está falando de eventos enormes para 500 mil pessoas. Eventos pequenos que a gente pode pensar nesses detalhes que fazem a diferença. E a coisa pode ser muito divertida também, com certeza. Né? Que é uma das verdades do estudo do ano passado. Exato. Sim, né? Do poder de jogar, né? Que como a gente parar para ter essa experiência mais leve, como isso consegue inspirar criatividade, inovação, né? E a gente teve uma parte toda de jogos, nossos cachorros
de apoio emocional, que é uma instituição linda, Red Dogs. Mas eu acho que é isso, acho que a Erika falou muito bem, eu acho que esse convite, a gente, que é o nosso grande objetivo, é que os nossos participantes se peguem pensando do conteúdo de alguma coisa, alguma semente que a gente plantou, literalmente ou não, que a gente tinha uma parte também de jardinagem. E eu acho que também a pessoa começa a se abrir um pouco, porque eu tive uma pessoa que falou assim, ai, 1000 desculpas, mas eu preciso me abrir, eu tenho um problema com a decoração do hotel, se for muito carregada, eu tenho um grau, e assim, é uma coisa que antes era impensável, a pessoa se escondia, né, se resolvia, hoje ela consegue colocar para fora. Exato. E buscar alguém que realmente atenda, mas atenda não como uma desculpa, né? Desculpa, eu tenho que é algo uma que coisa. A Isa fala muito bem. Por que a gente fala de criando para pertencimento, né? Nada mais é do que uma evolução da inclusão. Da inclusão, exatamente. Né? E como é que a gente faz isso de uma maneira proativa, de uma maneira bem pensada, bem arquitetada? Eu acho que a gente, essa nossa voz de dever cumprido, né, por um evento diferente hoje em hospitalidade, eu acho que na Merit a gente preza muito por isso, né, em tentar elevar a indústria de uma maneira aonde as pessoas vão ser pegas pensando da gente nas próximas semanas, com certeza. Exatamente. Quando a gente vê que além de falar, está acontecendo, a gente começa a ficar mais tranquilo realmente, né? Das ações, principalmente. Exato, foi o que a gente viu. Tanta ação sendo feita pequena nos hotéis e hoje a gente começa aos poucos a perceber, né? Que a hotelaria está mudando e cada coisa... Agora a gente até se sente incomodado quando tem um monte de potinho, um monte de papelzinho, um monte de coisa que você vai jogar fora e não vai usar, né? E como você encoraja, né, Mari, o comportamento? Porque é isso, eu acho que pode ser para grandes eventos, pode ser para pequenas reuniões, ou pode ser E a gente fala de pequenas mudanças, mas eu acho que hoje em dia não existe, mas não tem nada que é pequeno. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, seja o que você está fazendo em casa. A gente viu aqui 40% do que tem nos aterros hoje é de desperdício de comida. O que a gente está fazendo em casa? Como é que você está lidando com o teu lixo? Como é que você está fazendo essa escolha consciente, né? Do hotel com que você está trabalhando, do hotel que você está se hospedando a lazer. Acaba que eu acho que permeia toda a nossa vida hoje. Essa consciência é extremamente importante e eu acho que essas indagações, esses questionamentos são muito importantes. Acho que informação hoje em dia cada vez mais é poder. E eu acho que isso a gente conseguiu fazer hoje muito bem. Muito bem. E assim, o poder que um quarto de hotel tem para as pessoas se inspirarem naquilo e levar para sua própria casa, né? Porque tanta gente quer ter um quarto de hotel na sua casa. A experiência, né? Não é nem mais só o quarto, a experiência do hotel, né? E sim, é possível replicar com pequenas ações, né? Com certeza. Por que ter um monte de garrafas de água disponíveis num evento assim para 200, 300 pessoas, se você pode ter estações de água e o que você oferece é uma garrafa de água sustentável, que a pessoa vai lá e enche com o que ela realmente vai consumir. Então é um olhar diferente, é o que a Isa falou, né? É convidar as pessoas para pensarem nos seus eventos de uma maneira diferente. É possível não fazer o diferente. Certo e o errado Exatamente. Esse ano, mas tá junto aqui, pensar junto e ter todas essas contribuições. E ano que vem? Ano que vem tá aí. Nós vamos encerrar 2024 e sem sombra de dúvida tá no nosso DNA. Quem nós somos sempre tá olhando adiante. Sempre conseguir levar o mercado para frente junto com a gente, com certeza. Bom, muito obrigada pela colaboração de vocês, muito obrigada pelo convite no evento, a gente ficou super feliz de poder participar e também de poder passar isso para os leitores, os ouvintes, para ver que há uma coisa pensada, estudada, tem muita pesquisa por trás também, tem muitas ações, muitas práticas e isso tudo para melhorar o dia a dia de todo mundo, nas viagens, em casa, em tudo. Obrigada. Obrigada a você, Mari. Obrigada a você, Mari, por ter nos prestigiado. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem.
e até a próxima!